Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nesta manhã de quarta-feira. E mais uma manhã estamos aqui para o desafio de ler a Bíblia em um ano. E hoje, com a graça e com a misericórdia de Deus, nós vamos terminar o maior livro da Bíblia, que é o livro de Salmos. Hoje nós vamos meditar do 145 ao 150 e vai ser algo glorioso, você pode ter certeza disso. É um grande desafio. Para mim, foi um grande desafio, mas um desafio prazeroso, maravilhoso. As minhas forças estão sendo renovadas dia após dia para estar aqui com todos vocês. E é muito interessante isso. É muito interessante porque nós vamos aprendendo mais e mais. E que nesse desafio, você que está lendo a Bíblia em um ano, e que você venha fazer é, outros desafios também, ao ponto de você falar assim: poxa, pastor, eu já li a Bíblia 5 vezes. Poxa, pastor, eu já li a Bíblia 7 vezes. E cada vez que você lê a Bíblia, você vai se aprofundar mais nas Escrituras Sagradas. Tanto você que está lendo pela primeira vez, como você que está lendo pela segunda, você vai se aprofundar a terceira, e assim a gente vai conhecendo mais e mais da palavra de Deus e do poder de Deus. Então vamos meditar aqui no 145 ao 150, mas antes vamos fazer uma oração. Nosso Deus e amado Pai, nosso coração enche de alegria ao terminar esse desafio, esse livro de Salmos, quer dizer, que é o maior livro da Bíblia, desafiador, mas um desafio prazeroso. Meu Deus, eu te louvo, te agradeço. E eu tenho certeza absoluta, meu Pai, que o Senhor está nos fortalecendo e edificando a nossa fé. Obrigado pela noite de sono que o Senhor nos proporcionou. Obrigado por estar aqui de pé e na fé. Nós te louvamos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então? Aqui é o Salmo de Davi, o Salmo Davídico, o Salmo 145, ele começa assim, esse salmo é muito bonito também. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias eu te bendirei e louvarei o teu nome para sempre. Grande é o Senhor, digno de ser louvado, a sua grandeza não tem limites. Amém? A grandeza de Deus, ela não tem limites. O propósito desse salmo é louvar a grandeza, a bondade e a fidelidade de Deus. Ele começa aqui declarando e exaltando o nome de Deus para sempre. E no verso 2, ele vai descrever aqui é, algo muito glorioso, e no verso 2 até o verso 4. Aqui já um apontamento, esse apontamento aqui desde o início, que é precioso, é uma geração que conta para outra geração. Por exemplo, você que é pai, em dado momento, você que é mãe, em dado momento, você vai contar os feitos de Deus, os milagres de Deus, a experiência que você teve com Deus para os seus filhos. E isso vai passando de geração em geração. Nós conhecemos o Senhor Jesus na nossa caminhada. E eles vão conhecer o Senhor Jesus através da sua vida, através dos feitos, dos milagres, da experiência que você está tendo com Deus. Você vai contando em geração, o que Deus tem feito. Como que nós podemos falar isso, né, para os nossos filhos, chamar eles para participar, ó, ouça aqui o que Deus tem feito. Então eles vão conhecer a Deus através da sua vida. E ele vai descrever aqui as obras poderosas e as maravilhas de Deus. Ele vai exaltar a tua bondade e a sua justiça. Davi vai destacar aqui que o Senhor é grandioso e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em amor. O salmista está dizendo aqui que Deus, o estopim de Deus, é algo glorioso, é longo, não é curto.
Então Deus é tardio em irar-se. E ele não está dizendo que Deus não vai irar. Cuidado, hein? A ira é de Deus, hein? Ele é tardio em irar, mas ele não está falando que ele não vai irar. E a pior coisa que pode acontecer é o estupim de Deus chegar no final. Então, que você venha continuar aí na linha, vivendo a fé. Aí Deus ele vai disciplinar aqui como um pai disciplina o seu filho. No verso 13 ao verso 16, eu vou até ler para você aqui, porque aqui termina com uma declaração para a gente louvar a Deus, mas no Salmo 145, no verso 16, diz assim: Abres a tua mão e satisfaz os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que invocam. Amém? Ele está perto. Ele é Deus de perto, não é Deus de longe. Realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve o gritar por socorro e salva. Isso é algo glorioso. Vamos para o Salmo aqui 146. Nós não temos o autor definido. O propósito aqui é louvar a Deus por sua ajuda e fidelidade. Este Salmo 146, ele começa com uma exortação para louvar o Senhor enquanto houver vida. E no verso 1 do Salmo 146, diz assim no verso 1: Aleluia, louve a minha alma, ó Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. É muito forte. Então aqui ele adverte, e no Salmo, e no verso, 3 e 4, ele vai advertir aqui a confiar em príncipes, pois somente Deus é digno de confiança. Ele exorta, porque tem muita gente confiando em homens, em príncipes, mas ele exorta. Somente Deus é digno de toda confiança. É só Deus, é só Deus. Então aqui ele fala, é digno de toda confiança e eternidade. Então não confie em príncipes, em homens mortais, incapazes de salvar. E quem você que está me acompanhando aqui, quem você tem colocado a sua confiança? Nós temos que confiar em Deus. É no fulano, é no ciclano. A Bíblia nos traz aqui muitas orientações da nossa confiança, não pode estar em pessoas. Pessoas são falhas, não porque é um mau caráter, não, mas nós seres humanos, nós somos falhos, nós somos errantes, mas Deus não. Deus, ele é o único que pode te abençoar e sempre vai te abençoar, e ele vai usar pessoas, e sempre Deus vai usar pessoas, mas mesmo Deus usando pessoas para te abençoar, sempre confie em Deus. Nunca confie em homens, confie em Deus, naquele que pode te salvar, te proteger e te guardar. Confia. Pastor, mas aquele é meu amigo, é meu parente que eu amo tanto. Confia em Deus. Nunca deixe de confiar em Deus. Quem pode te abençoar é só Deus. No verso 5, no verso 7, ele vai exaltar a Deus como Criador e sustentador e que faz justiça aos oprimidos e dá pão ao faminto. Ele termina aqui com a declaração que Deus reina para sempre e ele é fiel em todas as gerações. A Bíblia fala que ele visita o justo até 1000 gerações. Vamos aqui para o Salmo 147, que é também muito bonito. Nós não temos o autor definido, mas o seu propósito é louvar pela sua bondade e poder. No verso 1 do Salmo 147, diz assim: Aleluia, como é bom cantar louvores ao nosso Deus.
Como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém. Ele reina os exilados de Israel. Então, ele começa aqui com um chamado para louvar a Deus. No verso 2 e no verso 3, ele exalta a Deus como aquele que edifica Jerusalém e cura os quebrantados de coração. Né? Essa expressão aqui, quebrantado de coração, vai ser citado por muitas vezes aqui pelo salmista Davi. Desculpa, vários momentos aqui pelo salmista Davi. Você sabe o que agrada a Deus? É um coração quebrantado. Isso é uma coisa que agrada a Deus, um coração quebrantado. É que faz Deus agir. Do verso 4 ao verso 5, ele descreve o poder de Deus na criação, contando as estrelas e chamando pelo nome. Eu sempre falo, até nos cultos, né? Fala nos cultos que a minha mãe, ela teve eu e mais duas, total de 3. E ela confundiu os nomes. São milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de estrelas. E Deus chama cada uma pelo nome e elas atendem. Isso é algo glorioso. Ele conta as estrelas, chama pelo nome e ele termina aqui com uma exaltação com a provisão de Deus, que cuida da terra e também dos animais e do seu povo. Glória a Deus. O Salmo 148, nós também não temos um autor definido, mas o propósito desse salmo aqui é que toda a criação a louvar a Deus. É uma convocação. Olha só o que está escrito aqui no verso 1 do Salmo 148. Diz assim, olha só. Louve ao Senhor desde os céus, louve o Senhor nas alturas, louve o Senhor todos os anjos, louve a todos os seus exércitos celestiais, louve o sol e a lua, louve todas as estrelas cintilantes, louve os mais altos céus e as águas acima do firmamento, louve todos eles o nome do Senhor, pois ele ordenou e eles foram criados. Amém? Louve todos. Todos louve a Deus. Então, quando nós vemos aqui no verso 1, um convite aqui, não só para o homem, não só para o seu povo, é um convite aqui para a criação. Ele está chamando aqui os céus, ele está chamando aqui os seres celestiais, ele está chamando aqui a terra, ele convoca toda a criação a louvar a Deus. Tem os estudiosos e emitiram o som da baleia, e aquele som da baleia é um hino de adoração a Deus. Os animais, a terra, os anjos, o mar, os montes, as montanhas, se eles louvam a Deus, eu também quero louvar a Deus. Eu decido louvar a Deus, né? Se as montanhas, se os mares, se os animais, se todos os seres humanos louvam, eu também quero. Ele termina aqui esse salmo exaltando o nome do Senhor. Acima de tudo, se a criação adora, eu também quero adorar. Se o céu adora, eu também quero adorar. O Salmo 149, também anônimo, nós não temos um autor definido, mas o propósito aqui é convocar o povo de Deus a louvar, com cânticos, com danças, né? Muitas são as pessoas que falam, poxa, pastor, elas perguntam, né? Esse negócio de dançar na igreja. Nós somos um povo alegre. Você vê que há alguns anos atrás aí, não tinha, há 100 anos, não tinha nem bateria na igreja. Hoje tem igrejas que tem bateria, tem teclado. É isso aí, vamos... Esses dias eu trouxe uma banda para louvar aqui na igreja, também foi algo glorioso. E no verso 1 do 149 diz assim, cante ao Senhor uma nova canção, louve na assembléia dos fiéis, alegram-se Israel do seu Criador, exulte o povo em Sião e o seu rei. Louve eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe músicas e com tamborim e com harpa. O Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa
de vitória os oprimidos. Esse é algo glorioso, né? Então nós temos aqui que quebrar essa mente religiosa e entender que nós temos que adorar a Deus com canções, com gestos, com atos. Aqui é um chamado do salmista. Ele vai exaltar aqui, exortar o povo de Deus a alegrar-se no Criador, louvando com danças, com tamborins, com harpas, um ambiente de alegria. É, na verdade, uma visão de vitória dos santos contra os inimigos e a exaltação da justiça de Deus. Amém? Vamos aqui para o Salmo 150, o último. Olha, glória a Deus, chegamos lá, hein? Estou até rouco aqui, mas chegamos lá. O Salmo 150 é muito forte. Diz assim, é um salmo anônimo e ele convoca todo que tem vida a louvar o Senhor. Olha só, ele começa assim, todo que tem vida, louve a Deus no seu santuário, louve no seu magnífico firmamento, louve pelos seus feitos poderosos, louve no segundo a imensidão da sua grandeza. Amém? Então aqui ele começa com um chamado para louvar a Deus no seu santuário e exorta a louvar a Deus por seus poderes feitos e a sua grandeza incomparável. Aí ele começa com todos os instrumentos musicais. Olha só o instrumento aqui de novo. É a harpa, é o teclado, é a bateria, meu amigo, é o tamborim. Vamos louvar a Deus com todos os instrumentos. O diabo não é dono de nada, mas Deus é dono de tudo. Então, ele termina aqui com uma exortação que tudo que tem fôlego louve a Deus. Então, nós só podemos parar aqui na terra quando a gente morrer, porque lá no céu nós vamos continuar adorando Ele, dando glória, dando aleluia e dizendo santo, santo, santo é o teu nome, santo, santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. Terminamos aqui o maior livro da Bíblia, o livro de Salmos. Que desafio prazeroso. E amanhã, se Deus permitir, com voz ou sem voz, eu vou estar aqui. O livro de Provérbios. Vamos com toda a fé. Um beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida. E até amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, se assim o nosso Deus permitir. Até mais. Deus abençoe.